Poderia ter sido uma desgraça, poderia ter sido um desastre, uma catástrofe, mas graças a Deus não foi. Graças a Deus não, né? Graças à Polícia Civil. Cara, isso é uma loucura. Fanáticos queriam purificar show de Lady Gaga com bombas e morte de criança. Eu nem acredito que eu falei essas palavras nessa ordem, mas é literalmente isso que está escrito. Né? Fanáticos querem purificar show de Lady Gaga com bombas de morte de criança e morte de criança. Parece o Estado de Israel tentando purificar a faixa de Gaza. Uma trama macabra alimentada por discursos extremistas e delírios religiosos quase transformou um dos maiores eventos musicais do ano, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas, no Rio de Janeiro, em um cenário de horror. A Polícia Civil desmantelou um plano de atentado à bomba que seria executado durante o show da cantora Lady Gaga em Copacabana na noite de sábado, descortinando uma rede digital de ódio que mirava crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+, com motivações terroristas e supostos rituais satânicos. O ponto de partida das investigações foi o monitoramento de grupos virtuais onde participantes compartilhavam planos violentos disfarçados de desafios e provocações. O líder desse coletivo, identificado como um homem com histórico de publicações extremistas, prometia executar um sacrifício ritual supostamente em resposta àquilo que ele alegava ser influência satânica da artista. Em ação coordenada com o Ministério da Justiça, a operação envolveu unidades especializadas em crimes cibernéticos, infância e juventude e antiterrorismo, mobilizando agentes em 4 estados brasileiros. A ação resultou em mandados de busca e apreensão contra 9 pessoas. Entre os alvos estavam um adolescente que armazenava pornografia infantil no Rio de Janeiro e um homem preso em flagrante por porte ilegal de arma no Rio Grande do Sul. Esse homem que foi preso no Rio Grande do Sul, que parecia ser o mentor disso, já está solto, porque ele pagou pensão. Então, eu queria falar, só para continuar, que eu falei do Marçal agora. Vocês lembram, gente, que teve o show da Madonna no ano passado? Tem praticamente um ano. Sim. E no mesmo final de semana teve a enchente em Rio Grande do Sul. Mesmo final de semana. E aí o Marçal veio e falou que era um culto satânico e que o PT estava usando as vítimas do Rio Grande do Sul como oferenda para aquela satânica da Madonna. O Marçal disse isso meses antes de se candidatar. Aí quase foi pro segundo turno. Então, cara, olha aí esse tipo de discurso reverberando aí, ó. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Meu Deus. Esse tipo de maluquice, assim, eu acho que eu falei bem dos Estados Unidos, eu vou falar mal dos Estados Unidos. Não que já não tivesse, né? A gente teve aqui um cara que invadiu o cinema do Shopping Morumbi há muito tempo atrás, assim, e armado, matou umas pessoas que estavam lá, e sempre teve pessoas com problemas. O filme do Batman, inclusive, não era? Isso, Ou o Clube da Luta, porque teve 2... Clube da Luta, exatamente. Clube da Luta aqui no Shopping Morumbi. Mas foi porque ele estava jogando, se eu não me engano, que na época já tinha lançado um desses jogos super violentos e tal. E ele foi brincar. Então, e isso piorou muito, assim, né? Então a gente vê invadindo escola, que era uma prática muito disseminada nos Estados Unidos. Isso se deve também muito à popularização de armas, né? Que é outra coisa que a extrema-direita quis, de certa forma, conseguiu importar aqui para o Brasil. Conseguiu. Então, e muito essa coisa de você criar esses grupos no Discord, em outras redes aí, de gente realmente na Deep Web falando coisas que às vezes a gente fala, pô, será que eles iam fazer mesmo, né? Parece que às vezes é só um delírio de moleques que não tem sentido na vida, não tem... E começa a ver quem é o mais corajoso, entre 1000 aspas, assim. Mas é uma coisa que direto tem acontecido esse tipo de coisa, e a gente vê hoje que existe uma investigação sobre isso eu acho muito importante para evitar que isso também... Mas só que assim, eu acho que as pessoas têm que ficar presas mais tempo, têm que serem punidas, claro, e entenderem que isso é grave, você está falando essas coisas na internet porque
E fora que, às vezes, um acaba querendo fazer, que nem o tio França lá, que foi lá e fez, entendeu? Tem o vídeo aí, exato. eu mandei o vídeo da operação da polícia. E aí você consegue ver que nas coisas que eles aprenderam, tinha muita coisa, os caras iam fazer mesmo. A polícia foi para cima e eles filmaram como é o nome? O nome é engraçado. Fake Monster. Fake Monster. Fake Monster foi o nome da operação, né? Tá aqui já, bora ver. Polícia frustra ataque à bomba em show de Lady Gaga no Rio. Eu só tô vendo os carrinhos passar. Por enquanto, só os carrinhos. Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Rio e o Ministério da Justiça frustrou um plano de ataque à bomba que teria como alvo o show da cantora Gaga. O grupo investigado também promovia discursos de ódio e incentivava crimes contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+. A ação recebeu o nome de Operação Fake Monster. Vocês viram? Um prédio de classe média. Sim. Tá sem som? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Não, acho que é sem som mesmo. Esse vídeo é sem som. Na hora que ela mandou a pauta, eu dei uma olhada. É só... No mercado também, tinha funcionário do supermercado. Esse tipo de crime de ódio, né, cara, é muito louco, né? Porque é sempre em cima da comunidade. Eles têm uma preferência pela comunidade, porque eu acho que mexe com o lado deles, que eles começam a ficar muito malucos, assim, né, cara? Os caras já são malucos, mas eu não sei se é uma coisa enrustida, não sei por que eles têm tanto ódio, assim, né, cara? Misturar homofobia, né? Nossa, tem um comentário aqui muito bom, ó. Se ele conseguisse o ataque, também iria pedir anistia depois, por liberdade de expressão? É uma boa pergunta, né? Uma pergunta relevante, né? Pois é. Não, pô, parabéns mesmo para a Polícia Civil, né? E fica aí o exemplo, cara, de como é uma polícia com inteligência, né? Se fosse esperar a lógica da Polícia Militar, eles iam ter que esperar acontecer para chegar atirando em quem fez, né? A Polícia Civil não. Age com... Não é preparada para a guerra, né? Orientada por inteligência, por informação, por dados. Porque muita gente usou isso, tá aí, o cara, povo de Bolsonaro. Eu acho que existe, assim, uma influência, eu ia falar indireta, mas de certa forma é direta, que eu acho que isso trouxe mais coragem a essas pessoas covardes, que sempre se escondiam atrás da internet, porque o Bolsonaro, na verdade, virou presidente da República com um discurso de ódio, de ódio contra homofóbico, racista, misógino, tudo de ruim que você possa imaginar, né? Querendo armar a população, né? E querendo armar a população. Então você junta essas duas coisas, né? Que era uma coisa que lá nos Estados Unidos acontecia muito, né? As pessoas tinham muito esse hábito, né? Sei lá, o hábito é horrível de falar, mas era uma coisa que acontecia com muita frequência, assim, sabe? As pessoas... Não ainda acontece com muita frequência, né? E aqui no Brasil parece que as coisas começaram a acontecer e quando a gente viu, quer dizer, não aconteceu esse, né? Que bom, né? Não. Sim, nem se compara com os Estados Unidos ainda. Lá acontece todo dia, gente. É todo dia, é literalmente todo dia. É impressionante, né? É impressionante. Assustador. E é uma coisa de um ódio muito grande, geralmente, ou com a comunidade LGBT ou pela questão do bullying, né? Aquele cara que geralmente sofria muito ali, ele começa a ser incentivado por outros caras, hoje na internet, a se vingar e a começar a ser um alvo fácil para esse tipo de gente que fica disseminando ódio aí, né? Em muitas comunidades que são anônimas, né? Tipo... Deep Web, né? Deep Web, né? Vocês viram aquela série Adolescência? Vimos. Você viu, eu não vi. Bom. Ela não viu, muito bom. Então é bem isso mesmo. Exatamente. O moleque é capturado por essas comunidades incels, né? Pelos Red Pill Incel. Red Pill, Incel, e é um ódio muito grande às mulheres e também à comunidade LGBT, né?
E a gente via que o show contou com muita gente dessa comunidade, assim, né? Era um show muito... e isso deve dar muito ódio para eles, assim, sabe? E eles devem estar falando disso já há semanas, né? Mas a gente fala muito, né, que essa questão sexual, ela move o mundo, né? Porque você vê a maior parte dessas pessoas que são muito, muito, muito transtornadas, os incels, esses malucos, e tanto crime de ódio que tem por aí, ele é pelo sexo, né? Ou pela falta do sexo, ou pela coisa reprimida do sexo. Independente do parceiro ou dos parceiros que essas pessoas gostariam de se relacionar, eles explodem dessa forma, né? E isso é muito característico do incel, né? Eu não posso ter a mulher, então ela é uma vagabunda. Exato. Eu não posso ter esse homem, então eu vou matar esse homem. É uma coisa muito, cara. Então, pela liberdade sexual, pelo amor de Deus. Exatamente. Gente, 2025, né? Pelo amor de Deus. Mas do lado tem muita gente se libertando e tem muita gente se afundando nessa loucura, né? Cara, vai ser feliz. Vai ser feliz. Bom, tentar, porque você não pode não conseguir, mas uma hora você vai ter pelo menos momentos de diversão, sei lá, mas ficar só... E eu acho também, cara, que tipo, se a sua religião ela te motiva a odiar pessoas de um determinado grupo, repensa essa porra aí que tu tá frequentando, né? Então, cara, é impressionante. Porque Jesus nunca falou isso, viu, coleguinha? Jesus fala o contrário. Jesus ele é amigo de prostituta, de bandido, lembra? Tá na Bíblia.